Boa noite a todos. São 8 horas da noite. Boa noite, Flávia. Boa noite, Isabela. Boa noite, Thaís. Boa noite, Maiara. Isabela, Boa noite. Vamos começar. Começaremos com a sua apresentação de caso. Boa noite. Deixa eu só colocar. Sabe como tirar isso daqui? Perguntando para mim, Isa? Essa barrinha aqui embaixo. Qual barrinha? Deixa eu ver mesmo. Você disse que a sua apresentação está um pouquinho maior do que a tela? Essa não aparece aqui embaixo a barrinha do Zoom, não? Para você? Não. Ah, tá. É porque fica na minha frente aí. Tá bom. Bom, então essa semana é um estudo de caso de número 18, né? Sobre o uso do método de scores de propensão. Os personagens são o professor Minoru, que é professor de medicina interna em Osaka, Dr. Tanabe, que é colega de faculdade do professor Minoru, e é especialista em cateterismo cardíaco. Tem o professor Yasuda, que é professor associado de cardiologia, e alguns alunos de pós-doutorado, que são os doutores Yoshida, Ueno e Shen. Então, o professor Minoru voltou recentemente ao trabalho, depois de uma licença médica de 3 meses, para tratar um câncer de próstata. Ele foi submetido a uma prostatectomia, que não evoluiu bem, porque ele acabou desenvolvendo infecção local, que evoluiu para septicemia, e precisou ficar internado na UTI por quase um mês. Agora, ele já ficou bem, já se recuperou para voltar ao trabalho, mas ele ficou incomodado, enquanto estava na UTI, com a gestão da UTI, porque ele sentia que os procedimentos que eram feitos lá não seguiam a medicina baseada em evidências. Então, ele teve a ideia de propor ao Ministério de Saúde do Japão a ideia de uma força-tarefa para determinar o valor de procedimentos médicos em UTI com base na medicina baseada em evidências. O objetivo dele era produzir um documento que fosse servir de recomendação para os cuidados médicos em UTI. A primeira tarefa dessa empreitada, né, foi determinar a eficácia do cateterismo cardíaco direito para melhorar as taxas gerais de mortalidade em unidades de atendimento de emergência. Esse procedimento, que está em inglês a sigla, mas é o cateterismo cardíaco direito, né, é um procedimento comum em pacientes que estão criticamente doentes, em que um catéter é conduzido pelas câmaras direitas do coração até a artéria pulmonar, fornecendo informações sobre o funcionamento do coração, sobre as pressões dos grandes vasos, e a maioria dos especialistas falam que, quando indicado corretamente, esse procedimento pode ajudar a controlar melhor alguns pacientes em estado crítico, mas que não é isento de complicações graves, como sangramento importante, pneumotórax, arritmia e mesmo a ruptura da artéria pulmonar. Então, o médico deve ponderar bem os prós e contras do uso desse procedimento. Então, ele resolveu convocar uma reunião com o Dr. Tanabe, que é o colega de faculdade dele, e a sua equipe, né, de pesquisa, para discutir como eles deveriam fazer esse estudo sobre esse procedimento do cateterismo cardíaco. Como projetar esse estudo, que tipo de estudo fazer, né? E aí a primeira pessoa a dar sua opinião foi o Dr. Ueno, que falou que, cientificamente falando, ele achava que o melhor projeto para acessar a eficácia desse procedimento seria um ensaio clínico randomizado,
mas ele ficou um pouco preocupado com o desfecho desse estudo, que seria mortalidade, porque isso implicaria em um acompanhamento de maior prazo e também uma amostra maior. Já o professor Yasuda discordou um pouco, porque ele acha que eles teriam um problema ético com esse desenho de estudo, né, com o ensaio clínico randomizado, porque esse procedimento pode fornecer informações vitais sobre pacientes em estado crítico, mas também tem essa relação com complicações graves. Então, e a indicação do uso ou não desse procedimento é mais a critério médico, que tem que ser considerada caso a caso. Então, se um caso, num caso específico, algum médico acreditasse que esse procedimento seria necessário, como é que eles iam negar o direito de usar, né? Porque a randomização ia fazer exatamente isso. Alguns pacientes não iam usar, eles não iam fazer esse procedimento mesmo que fosse necessário naquele caso. Então, ele se perguntou se seria ético fazer um ensaio clínico randomizado com esse assunto, né? O doutor Yoshida concordou com essa segunda ideia, e ele falou também que o doutor Tanabe tem já um banco de dados bem extenso sobre esses pacientes, então eles poderiam fazer, na verdade, um estudo retrospectivo. E também um dos pontos fortes do estudo observacional, o retrospectivo, seria a capacidade de estimar a eficácia desse tratamento em condições reais. Mas ele fala, o Dr. Ueno, né, que foi o que defendeu o ensaio clínico randomizado, acha que também tem questões éticas envolvidas nesse caso, porque os estudos observacionais não têm tanto rigor científico e poderia levar a resultados tendenciosos. Então, por exemplo, eles não poderiam garantir que os grupos seriam comparáveis no início do estudo sem a randomização. Então, eles poderiam ter um viés de seleção bem importante. Mas o Yasuda fala que, realmente, se não forem interpretados com cuidado, os estudos observacionais poderiam levar realmente a resultados tendenciosos, mas a principal tarefa deles seria, caso eles mantenham essa ideia da coorte retrospectiva, seria como controlar os fatores de confusão, né, do estudo observacional. Então, os fatores de confusão, o confundidor, né, é uma covariável que está associada à exposição e também é determinante do desfecho, mas que não faz parte da via causal da exposição até o resultado. Então, por exemplo, se foi feito um estudo observacional sobre a relação entre beber café e câncer de pulmão, você poderia ter muitos resultados, né? Por exemplo, seguindo duas coortes de sujeitos, sendo que uma bebe café e a outra que não bebe. E aí, avaliar a incidência de câncer de pulmão em cada grupo, poderia até ter uma diferença importante entre esses grupos. Então, o grupo de pacientes que bebe café ter mais câncer de pulmão. Mas isso não necessariamente significaria que o café causa câncer de pulmão, diretamente. Porque tomar café, nesse caso, seria só um marcador de outros hábitos, que, por exemplo, fumar, que esse sim está relacionado ao câncer de pulmão. Então, fumar, nesse caso, seria um fator de confusão, porque tem associação à exposição, que está sendo considerada, que é o tomar café, e também está relacionado ao resultado, que é desenvolver o câncer de pulmão. Nos ensaios clínicos randomizados, o investigador estaria protegido contra esses fatores de confusão, porque, teoricamente, eles estariam equilibrados nos dois grupos pela randomização, né? E aí o professor Tanabe realmente concordou que eles deveriam fazer o estudo retrospectivo, mas tentar controlar esses fatores de confusão. E aí os dois métodos mais usados para fazer isso são os modelos de regressão de resultado e a análise do score de propensão. O score de propensão, ele é entendido mais ou menos como um método de redução de dados. Ele é utilizado para reduzir muitas covariáveis em uma só, como se fosse que pode ser usada para ajustar o efeito de interesse para um conjunto de variáveis. Então, várias covariáveis virarem basicamente um valor só. E, como eu falei antes também, em estudos observacionais, os indivíduos nos grupos de tratamento e controle
provavelmente diferem entre os fatores de confusão. E essas diferenças nos resultados podem refletir variações também nas condições de base, em vez de refletir o efeito real do tratamento, como no exemplo do café, né? Então, pacientes que fumam podem beber mais café, mas não significa que os que bebem mais café têm mais câncer de pulmão por conta do café em si. E o score de propensão, ele é a probabilidade de um sujeito de receber um tratamento condicional ao conjunto de fatores de confusão, e isso é estimado por regressão logística. Eu não entendi muito bem como é que é feito, mas é mais estatístico mesmo. E o objetivo de estimar esse valor é simplificar esse processo de correspondência, já que reduz os fatores de confusão em um valor só, em vez de vários. E também, pacientes que tenham esse valor semelhantes têm uma distribuição semelhante desses fatores confundidores. Então, os grupos acabam ficando comparáveis. Com relação a vantagens, é um método mais fácil de explicar a um público que não tenha conhecimento técnico, já que os grupos com as características de linha de base semelhantes são criados, né, e são comparados entre si. O diagnóstico da eficácia desse modelo requer só a verificação do equilíbrio dessas covariáveis nos dois grupos. Ele é objetivo também, então, porque o ajuste desse valor pode ser concluído sem olhar para parte do resultado, só da exposição. E eles são melhores quando o número de fatores de confusão é menor do que 7. E com relação às desvantagens, eles obscurecem a identificação das interações entre o tratamento e os fatores de confusão, então ele não avalia essa interação, e não se usa todos os pacientes na análise, só os que poderiam ser pareados nesses dois grupos, então poderia ter uma perda no poder de análise. E o outro modelo, que seria de regressão de resultados, ele permite estimar o tamanho do efeito de cada um dos fatores de confusão e também faz essa identificação do efeito identifica o efeito de interação entre o tratamento e os fatores de confusão, que o outro não faz. Mas esse é um pouco mais complexo, né? Os gráficos e tudo são mais complexos, e também não é tão simples explicar para um público que não tenha conhecimento técnico de como essa regressão controla os fatores de confusão. Eu, sinceramente, também não entendi como é que é feito. Então, a doutora Shen também fala que ainda, mesmo um ou outro, alguns têm vantagens em relação ao outro, mas os dois métodos têm limitações, porque nenhum deles consegue se ajustar a fatores de confusão não medidos, são os vieses ocultos. E o professor Minoro, então, acha que agora, depois de toda a discussão, eles estariam mais preparados para decidir qual o melhor método para analisar o papel desse procedimento. E é isso. Muito obrigado, Isabela. Obrigada. A gente vamos ter alguns artigos para explicar sobre esses métodos de scores de propensão. Acho que vai ficar mais claro, vai ficar... e eu queria que vocês também baixassem aqueles artigos opcionais que ajudam vocês a compreenderem todas essas metodologias científicas que a gente vai apresentando. Não sei se vocês perceberam, acho que fica mais ou menos assim uns 5 ou 6 artigos sempre como opcionais. Então, sempre deem uma olhadinha. Então, muito obrigado, Isa. A gente vai seguir adiante agora. Vamos com a Aleluia. Está presente, Aleluia? Aleluia não tá aqui conosco. Então, Alice Takeuchi. Pode apresentar. Boa noite, Alice. Pode apresentar teu artigo. Ah, tá. A Isa precisa tirar Parar o compartilhamento. Pronto. Beleza? Tá excelente, Alice. Pode seguir. Então, meu artigo continua o da Isa,
falando sobre os scores de propensão na pesquisa cardíaca, cardiovascular. E aí, basicamente, é tentar dar uma aprofundada nesse assunto. Gastei metade do meu cérebro para entender. Então, o score de propensão é um ajuste estatístico que a gente faz para diminuir o viés em estudos que são observacionais, não randomizados. Então, não é para ensaio clínico randomizado, viu? É para estudo não randomizado. Quando a gente tem muitas covariáveis. Covariáveis são variáveis, então, assim, são características que a gente não consegue, que a gente não controlou, não previu, né? Porque é um estudo que não foi randomizado e que pode influenciar no resultado daquele tratamento, por exemplo, ou no resultado daquela pesquisa. Basicamente, a gente usa o score de propensão para tentar fazer o que o estudo randomizado faz. Só que daí num estudo não randomizado, porque quando você randomiza, né, no ensaio clínico randomizado, você diminui o viés de ter diferenças entre um grupo e outro. Então, como você tenta distribuir por igual, as diferenças também são distribuídas por igual. E é isso que o score de propensão tenta fazer, estatisticamente falando, em estudos não randomizados. Então, por exemplo, a gente pega aqui, ó, aquela tabelinha 2x2 bem simples, né? O grupo A, que fez um tratamento ou outro, teve uma taxa de sucesso de 26%, e o grupo B de 47%. Só que aí, lembra que não foi randomizado, né? Então, aqui, a gente fica achando que o grupo B, a intervenção do grupo, o que a gente estava vendo no grupo B, né, o tratamento, foi muito melhor, porque 47% melhorou. Mas quando você olha a quantidade de homens e mulheres em cada grupo, que no caso o sexo é a covariável, no grupo B tinha muito mais mulher. Aí quando você aplica esse teste, esse cálculo do score de propensão para cada indivíduo, para cada grupo, você vai ver que, na verdade, a taxa de tratamento boa do grupo B não foi por causa do tratamento que ele fez, foi porque era mulher. Então, o score de propensão ajuda a diminuir esse viés. O que é, então, basicamente? É você pegar um indivíduo que tem um monte de característica diferente. Então, assim, sexo, idade, IMC, sei lá, qualquer coisa aí que você pensar de característica de uma pessoa. E, em vez de você ficar analisando característica por característica, com o desfecho, você transforma todas as características numa coisa só, que é um número. Então, é isso que a Isa falou, a gente pega várias covariáveis e transforma numa coisa só. E é essa coisa só, que é o score de propensão, que a gente vai analisar. Existem 3 jeitos da gente usar o score de propensão. O matching é quando a gente pega, por exemplo, assim, faz o score de propensão de vários indivíduos diferentes, faz a média desses scores e compara o grupo que usa um remédio com o grupo que usou outro remédio. A estratificação é quando você faz o score de propensão de cada indivíduo, cada pessoa vai ter um número, e aí você divide em estratos. Então, como se fosse percentis, assim, né? Quem teve o score de, sei lá, de 0 a 5 está aqui nesse extrato, quem teve de 6 a 10 no segundo extrato, e aí você compara entre os extratos para ver as respostas. E a regressão é quando você faz uma análise de regressão usando o score de propensão. Então, assim, em vez de você ver a relação, quando a gente faz uma análise de regressão simples, você vê a relação de uma variável com outra variável. A relação do peso com a altura. Quanto mais alto, mais pesado. Aí depois você vai ver o idade com altura, né, no mesmo estudo. Quanto mais velho, sei lá, menor o tamanho. Em vez de você ficar fazendo cálculo para cada variável, você pega o score, o número, e faz a análise que você quer. Vocês estão me ouvindo? O Faez travou aqui para mim. Aí, voltou. Eu estou te ouvindo bem, Alice. Então tá bom. Tá perfeito, a apresentação está excelente. Tá. Então, assim, qual é a vantagem de usar o score de propensão? É que a gente pode
fazer um estudo com muitas covariáveis, que costumam ser fatores confundidores. Então, por exemplo, eu fiquei pensando para o meu doutorado, que é um estudo observacional, seria uma coisa interessante de fazer, porque, por exemplo, eu vou avaliar o desempenho da percepção de fala no ruído com implante coclear, por exemplo, simplificando, né? E aí, mas tem um monte de covariável, porque a pessoa pode bem, tem umas que fazem tanto tempo de terapia, tem a parte do tempo de surdez, tem a parte da parte financeira, que depende do nível escolar, da família, por exemplo, tem um monte de covariável que Alice, pode influenciar. tem o tempo de terapia e tem a carga horária também, por A exemplo. carga horária, isso. Tem pacientes que fazem há um ano, mas fazem 4 vezes por semana. E tem pacientes que fazem há um ano, só que mais se ausentaram do que estiveram presentes. Então, tem muitas covariáveis. Outra coisa, pacientes com suspeita de desordem do espectro da neuropatia auditiva, pacientes com uma outra covariável, a suspeita de depressão, isso tudo, de alguma forma, influencia na performance do teu projeto. Né? Então, isso são covariáveis, né? São esses covariáveis. fatores que eu não consegui controlar. E aí, os que você considerar importante e você não conseguiu controlar, você tem que fazer um estudo para poder levá-los em conta. Então, e daí entra o score de propensão. Exatamente. Entendeu? Isso que eu achei super legal, porque meio que permite a gente fazer mais coisa, né? Porque se você fosse randomizar, controlar, ia ficar grupinhos com muito poucos indivíduos. Né? Então esse grupo vai ser... E é muito difícil, né? Se tentar estratificar, tipo assim, não vai dar certo. Vão ser muitos pequenos grupos, vai ser várias colunas com pouquíssimos pacientes. Exatamente. Então, é para isso que serve o score de propensão. Que daí você pega essa pessoa com todas essas covariáveis dela e transforma ela num número. Isso. E aí você coloca um limite, assim, então assim, desse número para cima, desse score para cima, aí o estatístico calcula, não sei como desse score para cima, então os pacientes vão entrar. E aí você consegue ter um número para cada indivíduo e todos que têm daquele limite para cima entram na sua pesquisa. Ele diz que quanto... Aí a desvantagem, né? Sempre tem um porém. Que quanto maior a quantidade de covariáveis, maior tem que ser o seu N em cada grupo. Então, tipo, ele fala de um ideal de 5 covariáveis, mas quanto mais gente vai ter que ter. E enfim, era isso, viu? É um trem complicado de pensar, mas tem que pensar que a estatística também pode ajudar a gente, né? Sim, ela, nesse caso, pode ajudar muito. E a gente faz muito estudo observacional em que existem vários vieses que fogem ao nosso controle. Então, é algo que a gente pode usar ao nosso favor. Ele fala da vantagem do score de propensão nisso, que existe uma tendência a fazer mais estudo observacional, porque os ensaios clínicos são muito caros, os ensaios clínicos randomizados são muito caros, e que, assim, dentro de um ensaio clínico randomizado, podem nascer outros estudos observacionais, por exemplo, né? Uma outra vantagem é você poder usar banco de dados que já existem. E aí você calcular o score de propensão para ver quais indivíduos entram e quais não entram. É bem legal, achei bem interessante. Muito bem. Muito bem, então vamos seguir adiante. A Isabela está falando, muito bem, esclareceu mais. Então vamos Enquanto lá. A gente vai achando que entendeu, aí cada hora vai surgindo mais dúvida, né? E quando a Isa falou, eu falei, nossa, devia ter lido o artigo da Isa, que daí eu ia ter quebrado menos a cabeça. Deixa eu ver aqui quem que são os nossos... Pauliana já está aí presente? Olha...
Então, vamos seguir adiante. Fernando Massa, depois Flávia Tavares, depois Kelly Saad, são os nossos alunos de mestrado. E depois a Alda também. Já vamos seguindo nessa ordem. Fernando, o teu artigo, qual que é o título do teu artigo? Meu artigo faz estudos randomizados e controlados, estudos observacionais e hierarquia do desenho de pesquisa. Eu acho que é do grupo do tema que a Raíssa vai apresentar o caso clínico. Raíssa, eu acho que exatamente antes do Fernando, é melhor você apresentar o seu caso clínico. Sim, pode começar você, Raíssa. Aí vai a Raíssa primeiro, aí depois vai Fernando, Flávia Tavares, Kelly Saad e Alda. Combinado. Então, faz só um momentinho que minha tela aqui travou. Só um momento. Tá bom. Eu acho que eu preciso formatar esse meu computador, porque toda apresentação trava. A Thaís, que está aqui conosco, é a nossa fonoaudióloga do Centro de Reabilitação? Isso. A Thaís está acompanhando as aulas desde o início, doutor Faís. Ô, Thaís, me deixa muito feliz, tá? Estou muito contente que você esteja aqui. Agora a tela está toda escura, mas eu acredito que vai dar certo. Convida as outras suas colegas fonoterapeutas para participar da nossa reunião científica. Não entendi, doutor Faís. Agora travou o áudio? Tá me ouvindo? Agora sim. Uhum. A sua apresentação está rodando. Não sei se é a sua internet que está... Pois é. Agora foi. Pode começar a Deixa eu apresentar. só colocar na tela cheia agora. Bom, esse estudo de caso que eu fiquei de falar, ele trata mais sobre a eficácia, basicamente, da vitamina E. E aí, esses dois personagens, ele discute qual o melhor estudo conduzir para ver a eficácia da vitamina E. Então, são dois personagens. Primeiro é o doutor João Guevara. Ele é epidemiologista em Paris, chefe de pesquisa de uma rede de hospitais financiada. Essa rede de hospitais, ela tem um objetivo de investigar os efeitos de novos tratamentos usando estudos observacionais. E o outro personagem é o Dr. Venga. Deixa eu tirar essa barra aqui. É o Dr. Venga. Ele tem pós-doutorado em um laboratório da Universidade da Colômbia e ele é cientista clínico do Canadá. Atualmente, ele é líder de pesquisa clínica cardiovascular, está envolvido em ensaios clínicos randomizados, que investigam novos tratamentos para prevenir doenças cardiovasculares. Então, eles receberam um convite para falar num congresso mundial de cardiologia. O doutor João vai defender os resultados de estudos observacionais, basicamente, e o doutor Vengas também vai defender os resultados desses ensaios clínicos randomizados. Qual é o melhor de se utilizar? Então, a sessão plenária que eles vão discutir esses assuntos é o papel da vitamina E para prevenir doenças cardiovasculares. Quais seriam os melhores resultados? Seria os observacionais ou os ensaios clínicos randomizados? Então, o que seria a vitamina E? Ela é um fator de proteção em doenças cardiovasculares
que tem como objetivo, tem como efeito antioxidante, diminuindo os riscos associados à osteoclorose, que é o acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias. Ela previne também, na teoria, os efeitos oxidativos da lipoproteína de baixa densidade e explica o consumo de alimentos ricos em vitamina E, como frutas e vegetais. Também, ela tem atividade inibitória da proliferação de células musculares lisas, sendo outro mecanismo potencial para prevenir a rápida progressão. Ela foi testada em um dos maiores estudos observacionais do tipo coorte, conduzido nos Estados Unidos. Foi iniciado em 1976 com 121.700 enfermarias registradas em 11 estados dos Estados Unidos, acompanhado vários anos. Eles tiveram como resultado, publicado no New England, que eles investigaram periodicamente itens relacionados ao estilo de vida, incluindo questionários de éticos, que eles investigaram o histórico médico, as condições recém-diagnosticadas, e eles tiveram como resultado que as mulheres de meia idade que tomam esses suplementos de vitamina E têm um risco reduzido de doenças cardiovasculares. Já no ensaio clínico randomizado, que eles testaram 2 tópicos na dosagem de 0,67 mg de vitamina E ou placebo, sendo que o primeiro grupo, os efeitos eles testaram os efeitos da vitamina E do Rampril em eventos cardiovasculares, e eles viram que não foram observadas nenhuma interação entre o Rampril e a vitamina E. O segundo grupo, eles viram os efeitos da vitamina E contra o placebo em 9.541 pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares. E eles concluíram que o tratamento com vitamina E, por uma média de 4,5 anos, não tem efeito aparente de desfechos cardiovasculares. Então, para o Dr. João Guerra, as vantagens de realizar estudos observacionais. Ele relata que o nível de evidência para resultados de ensaios clínicos randomizados, por mais que ele tenha um alto nível de evidência, muitas vezes os resultados é controverso. E que os estudos observacionais podem fornecer evidências tão confiáveis quanto os ensaios clínicos randomizados. Os estudos observacionais são éticos, pode responder questões de que de outra forma seriam inviáveis para ser testados em ensaios clínicos randomizados, e investigam também resultados raros, efeitos colaterais incomuns, e pode gerar hipóteses a serem testadas em estudos posteriores. Também fornece resultados em cenários mais reais e, portanto, pode ser mais utilizado na prática clínica. E se forem bem analisados com ajuste apropriado de fatores de confusão, os resultados podem ser tão confiáveis quanto os de ensaio clínico randomizado. Já a opinião de Dr. Wenger, ele fala que os ensaios clínicos randomizados é o padrão ouro para mostrar a eficácia de uma nova intervenção em teste. E ele fala que os defensores de ensaio clínico randomizado, se comparar grupos balanceados e randomizados, é a única maneira de permitir os efeitos benéficos encontrados em um determinado estudo seja atribuído a uma determinada terapia. Esses estudos, a gente pode incluir critério de inclusão, intervalo estreito e cego, que protege contra o viés de medição e seleção, respectivamente. E os estudos observacionais têm resultados bem tendenciosos. Na opinião do Dr. Wenger, ele fala que a maneira ideal de testar os efeitos de uma nova intervenção, os ensaios clínicos randomizados, e embora ele considerasse que os estudos observacionais tenham algum valor mínimo, ele considera que só traz resultados preliminares para, posteriormente, a gente conduzir um ensaio clínico randomizado. Em suas próprias palavras, ele fala que a medicina baseada em evidência mudou a prática clínica e os ensaios clínicos randomizados são a base que tornou essa mudança possível.
Ele cita um exemplo, por exemplo, se os pacientes ainda tivessem sido submetidos a uma ligadura de artéria mamária interna para angina de peito, que isso foi na década de 50, não existiria esses ensaios clínicos para reverter essa opção de cirurgia, e que seria uma melhor opção para reverter essa opção que hoje em dia ele considera bem absurda. Lá nesse convite que eles receberam lá no Congresso, o Dr. Guevara, ele fala que os estudos observacionais podem ser valiosos, ou até mesmo, né, em sua opinião, quanto os ensaios clínicos randomizados. Ele mostra o custo médio dos ensaios clínicos randomizados, além de uma série de exemplos quanto os ensaios clínicos, né, que já falharam. Já o Dr. Venga, ele faz anotações necessárias assistindo a palestra do Dr. Guevara, e ele simplesmente mostra uma paciente sendo submetida à ligadura da artéria mamária interna por doença cardiovascular, explicando o porquê de utilizar ensaios clínicos randomizados. O moderador da palestra apoia os resultados da vitamina E para os estudos observacionais, e a audiência fica 50% para estudos observacionais e 50% de ensaios clínicos randomizados. E é isso, ficou nessa confusãozinha deles. Muito bem, Raíssa. Ele quis mostrar bem claro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? É porque, para mim, aqui o meu vídeo paralisou. Acho que a internet não deve estar muito boa. Mas ele quis deixar bem claro a importância dos estudos observacionais. Eles são éticos, eles são extremamente importantes. Aliás, no início, até pouco tempo atrás, basicamente a ciência era toda baseada em casos clínicos e nos estudos observacionais e na experiência do autor, não é? E aí depois os randomized clinical trials foram mostrando a sua relevância e a sua importância do ponto de vista científico, não é? Aí ele fica mostrando, jogando os benefícios de cada um desses desenhos de estudo. Sim. Então, agora, Fernando pode apresentar o artigo. E fez. Está aparecendo já a minha tela, né? Já está aparecendo, Fernando, está perfeito. Beleza. Então, o artigo que eu trago hoje é um artigo que vai bem ao encontro aí do que a Raíssa falou, né? Ele trata dos estudos aí, controlados, randomizados, observacionais e a hierarquia que existe aí dentro desses desenhos de estudo. É um estudo cujo autor principal, John Concato, aí da Universidade de Yale, foi publicado no New England. Ele traz uma introdução inicial, né, falando justamente isso que o Faiz acabou de falar, que atualmente os ensaios clínicos randomizados, controlados, são considerados aí pelo que ele fala de medicina baseada em evidência como o mais alto grau de valor científico que existe dentro dos desenhos de estudo. Né? Lá desde 1946, quando foi desenvolvido o primeiro estudo com esse desenho, fazendo estudo da streptomicina no tratamento da tuberculose, e esse tipo de desenho é considerado padrão ouro. Ele traz a classificação, uma das classificações que existem aí para essa hierarquia, né? E o que ele busca nessa discussão é justamente estudar, saber se é realmente isso, se os ensaios clínicos randomizados são realmente superiores aos estudos observacionais. Então, ensaio clínico como o mais alto grau, né, um grau, um nível 1 aí de evidência, enquanto que os estudos observacionais ali entram pelo menos como nível 2B, né?
Ele questiona muito esse fato de um nível mais alto, nível 1, ele considerar pelo menos um estudo randomizado. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Os métodos do estudo. Ele selecionou 5 principais temas que foram estudados no ano aí que ele colocou, que foi lá de 1991 até 1995, e que foram publicados em grandes revistas científicas na área médica, né? Que foram essas 5, uma das 5 principais aí do mundo até hoje, né? Então, foram 5 temas principais desses temas. Ele separou apenas meta-análises de ensaios clínicos e de estudos observacionais, coorte ou caso controle. E ele fez uma análise desses resultados que foram encontrados. Então, os tópicos clínicos pesquisados foi o uso da vacina da tuberculose para se evitar uma tuberculose ativa, né, o exame de mamografia para a taxa de mortalidade do câncer de mama, o nível de colesterol em relação à taxa de morte súbita, né, que ele tratou, o tratamento da hipertensão e o AVC, e o tratamento da hipertensão e doença coronariana. Então, esses foram os principais temas estudados nesses anos, por isso que ele selecionou isso. Aí, nesse gráfico, está a divisão de quantos estudos ele pegou de cada tipo, ensaio clínico, caso controle, estudo coorte, e ele colocou isso, analisou por tema cada um desses dados. Então, ele chegou a esse gráfico, isso aqui é de análise pontual, é o que cada uma das meta-análises chegou de conclusão final, né? Então, esse pretinho, essa marcação mais escura, são dos ensaios clínicos, enquanto essa mais clara são dos estudos observacionais. Ao final do estudo, ao final da análise, ele concluiu que, fazendo uma análise geral, fazendo a análise estatística, eles chegaram em um valor muito próximo quanto ao risco relativo dos ensaios clínicos e ao odds ratio aí dos estudos observacionais. Mas ele observou que os ensaios clínicos tiveram um intervalo de confiança muito maior. Alguns ensaios clínicos tiveram até um resultado clinicamente paradoxal, que ele fala, né? Como, por exemplo, aí a gente vê a BCG no tratamento para se evitar a tuberculose ativa, que uma das meta-análises de ensaios clínicos encontrou que seria um fator de risco a aplicação do BCG para o desenvolvimento da tuberculose ativa. Outros resultados bizarros que foram encontrados, como o tratamento da hipertensão arterial como um fator de risco, não um fator para se evitar AVC, enquanto que quando ele fez a análise dos estudos observacionais, ele não encontrou, pelo menos para os temas pesquisados, esses resultados paradoxais, né? Então, ele entra com a discussão. Eu fiz uma análise aqui justamente disso que a gente falou. Esse gráfico final, essa segunda parte, essas duas últimas colunas, ele trata dessas estimativas pontuais, que mostra essa grande divergência aí dos estudos randomizados quando a gente compara com os estudos observacionais. Realmente, os observacionais, pontualmente, todos encontraram um resultado clinicamente lógico, enquanto que alguns ensaios clínicos randomizados encontraram resultados clinicamente não esperados, né? Mas quando se fala em risco relativo e odds ratio, ficou bem semelhante, até com intervalo de confiança relativamente semelhante, mas mesmo assim intervalo de confiança mais favorável a estudos observacionais do que para ensaios clínicos randomizados. Na discussão, então, basicamente é isso que eu falei. O que ele chegou de conclusão é um questionamento ao consenso atual, né? Será que os ensaios clínicos randomizados são realmente muito superiores
estudos observacionais? Pela análise que ele fez, aparentemente não, né? Ele acha que estudos observacionais bem desenhados não superestimam a magnitude dos resultados. Isso é muito falado por quem defende aí a medicina baseada em evidência, como a Raíssa falou, alguns pesquisadores que consideram que são que não aceitam estudos observacionais ou que desdenham deles, fala que às vezes ele está muito suscetível a vários vieses, que às vezes isso superestima a magnitude dos resultados. Ele acha que não é bem assim, né? Ele observou que os estudos observacionais têm uma menor variabilidade nas estimativas pontuais e os ensaios clínicos randomizados são mais suscetíveis a achados que posteriormente se mostram paradoxais ou clinicamente não muito aceitável, assim. Ele questiona considerar ao menos o ensaio clínico randomizado como o ápice da hierarquia de evidência, né? Porque, às vezes, um achado de um ensaio clínico randomizado mais para frente vai se mostrar um absurdo, né? E o desenho de estudo não deve ser considerado uma questão hierárquica rígida. Ele aponta outros estudos aí com a mesma linha de pensamento, e julgar a validade do estudo vai muito além da simples análise do desenho do estudo, né? Os autores estão cientes do risco que resultados de estudos observacionais mal conduzidos podem ser usados de forma inadequada, como para promover terapias alternativas ineficazes, e ele conclui que a crença propagada que apenas ensaios clínicos e controlados produzem resultados confiáveis, dignos, e que todos os estudos observacionais são enganosos, é um desserviço ao atendimento ao paciente, investigação clínica e a educação em saúde. Acho que meu artigo era isso, foi isso. Foi excelente, hein, Fernando? Muito bom, e é um excelente artigo, hein? Não, artigo ele meio que tenta ressuscitar a importância dos estudos observacionais, ou melhor do que isso, talvez a melhor análise é assim, mostrar que ele também tem o seu valor, né? Principalmente naquelas situações que o ensaio clínico randomizado seja antiético. Você não, em casos, em situações que você não pode ter um grupo controle, que o grupo ter um grupo controle seria antiético, né? Então, o estudo observacional continua tendo seu valor. Com certeza. Então, vamos seguir adiante. Flávia Tavares, está pronta? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Flávia. Só um segundo que eu vou compartilhar minha tela. Está aparecendo para vocês? Agora sim. Então, boa noite, eu sou a Flávia Tavares, eu sou aluna de mestrado. O artigo que eu vou apresentar, ele fala de estudos, controles randomizados na área da nefrologia. E aí ele apresenta estudos de evidências e críticas em relação a essas evidências. Foi um artigo publicado no ano de 2012. Nessa revista, eu coloquei a capa da revista atual, porque a desse ano de 2012 eu não encontrei. E o fator de impacto eu achei bastante alto, foi a mais alta que eu encontrei dos que eu apresentei até agora, que teve 3,306. Esse valor era do ano de 2019. Eles começaram um estudo dizendo que os ensaios clínicos randomizados continuam sendo um padrão ouro para avaliar terapias, e eles fazem uma análise que, apesar dos progressos que têm acontecido na última década,
o número e a qualidade dos estudos randomizados na nefrologia, ela continua atrás de outras áreas da medicina. Então, eles apresentam esse gráfico e a nefrologia é o último, é esse verdinho que tem tipo uns quadradinhos, que é o mais baixo. Ele cresceu um pouquinho, mas continua muito mais baixo do que os outros. E aí eles continuam fazendo debate em cima disso. Ô, Flavinha, espera um pouquinho. Esse slide é muito interessante. Volta aí. Voltei. Olha que interessante, ó. Nossa, o número de randomized clinical trials na área de sistema nervoso, na área de neurologia, né? É considerável. Cardiologia é o principal. Câncer vem em seguida, nutrição, doenças infecciosas, imunologia, doenças respiratórias. Talvez a otorrinolaringologia estivesse aqui, né? O que vocês acham? Aqui nas doenças respiratórias, né? Medicina respiratória. Aí depois gastroenterologia, musculoesquelética, dermatologia, endócrino, hematologia e a nefro, a última aqui. Isso. Mas é porque ele não colocou todas, né? Ele só mostrou as principais e nefro. Isso, e o gráfico dele também parou no ano de 2010, porque também esse estudo ele foi publicado em 12, então por isso que ele pegou essa, como se fosse esse período. Eu acho que é só de área clínica, Faiez. Eles usaram a expressão medicina interna, eu não entendo muito a diferença. Fato, realmente, deve ser só, talvez essa medicina respiratória que é pneumo, é só a área clínica mesmo. Ele não chega a falar desses detalhes no estudo, não. Ele só apresenta que, porque isso aqui era um evento de nefrologia específico, o congresso que eles apresentaram. É por isso que eles focaram na nefro. Ok. Segue adiante aí, Flavinha. E aí eles fazem os apontamentos que a escassez de evidências robustas ele leva à condição de que menos pacientes eles recebem as terapias baseadas na evidência na área da nefrologia, e com isso também vai acarretar que terá menos revisões sistemáticas rigorosas que vai qualificar o cuidado. Então, é como se fosse um ciclo. Na verdade, eu não fechei o ciclo aqui no slide, mas a ideia dele era essa. E aí ele aponta esse outro pesquisador, Del, e colaboradores, que no ano anterior, em 2011, eles analisaram vários estudos publicados entre janeiro de 2007 e dezembro de 2008, nessa área da nefrologia. E eles apontaram alta porcentagem de estudos mal conduzidos ou mal relatados. E aí eles pegaram uma amostra de 196 estudos e eles viram que 44% deles foram eliminados porque não declararam o principal resultado da pesquisa, não indicaram o número de indivíduos que foram randomizados. 58 demonstraram perdas de algumas análises, e eles viram que os estudos não estavam obedecendo o padrão consorte, que definia as condições para os ensaios clínicos. Aí isso eles foram mostrando como que os estudos na área da nefrologia estavam sendo mal conduzidos, mal publicados. E aí eles começam a mostrar algumas outras distorções. Eles viram que foi necessário exclusão sistemática de pacientes, alguns pesquisadores, eles excluíam das pesquisas deles aqueles pacientes de alto risco, então era como se camuflassem a verdadeira amostra deles. Alguns tinham um excesso de confiança naquele método randomizado e substituía alguns dados, e isso acabava prejudicando os resultados de longo prazo. E eles também tinham confiança em pesquisas de tamanho reduzido, cujos resultados podiam serem influenciados e traziam desequilíbrio naquela amostra que eles estavam analisando. Também eles observaram dificuldades para acompanhar os pacientes da nefrologia por um período suficiente para avaliar o impacto de longo prazo. É como se todas as pesquisas avaliassem por um período muito curto.
havia falhas na comparação de uma nova terapia com a terapia atual, e também tinha subestimação dos dados decorrentes à falha em relatório, eles não davam tanta importância aos relatos. E aí eles começaram a fazer maiores aprofundamento para fazer as críticas construtivas em relação a esses estudos. Eles viram que haviam profissionais que informados que deveriam buscar aqueles ensaios, e esses profissionais precisavam buscar os melhores ensaios, que foram melhores elaborados, para que eles pudessem cuidar dos seus pacientes e dar condição a esses pacientes de ter as informações necessárias, até mesmo para eles tomarem decisões. Que esse papel é um papel importante do profissional. Então, por isso que ele colocou o primeiro passo para ser um bom profissional ele deve por si mesmo avaliar aquele ensaio e decidir se ele realmente cumpriu o estilo do desenho preconizado, se a condução do estudo e os relatórios foram adequados. Porque se ele pegar um artigo que não é suficiente, ele não tem que cuidar do seu paciente em cima de alguma coisa que foi mal escrito. E aí eles colocaram um alerta que algumas publicações na área de nefrologia reestruturaram as regras de publicação e aí colocaram os resultados como se fosse logo após a introdução e colocou a metodologia como se fosse num segundo plano. E isso trazia um prejuízo, que era como se o leitor passasse também a desprezar o método. E, na verdade, deveria ser o contrário. O mais importante, na opinião deles, é o método, porque se o sujeito que está lendo um artigo não entender o método, ele não vai ter como confiar que a qualidade dos dados apresentados na sequência são de alto impacto. E aí eles começam a falar da randomização, que o pessoal já comentou também um pouco, que significa a alocação dos sujeitos em várias exposições, como se fossem vários grupos. E aí eles falam que ela pode acontecer de várias maneiras, por exemplo, usando envelope lacrado, ou usando geradores de números aleatórios, que eles vão distribuindo os sujeitos nos grupos de algum local distante, sem a interferência do investigador. A questão do mascaramento tem o objetivo de garantir que algumas pessoas envolvidas no estudo, elas não tenham informações privilegiadas que possam levar a preconceitos na prestação do cuidado ou identificação de como que foi feita a randomização. E aí eles reforçam que o pesquisador não deve ter conhecimento do tratamento do sujeito alocado em cada grupo, porque senão ele pode ser influenciado. E garantir que os sujeitos de ambos os grupos serão tratados igualmente durante todo o período da pesquisa. E aqui eles também apresentaram essa figura, mostrando como se fosse cruzamento de sujeitos de um grupo ou de outro ao longo da pesquisa. E isso acaba trazendo um prejuízo, porque é como se diluísse os grupos. Aí, quando passa, ele mostrou aqui nesse gráfico, é como se fosse alguém do grupo controle passa para o tratamento e vice-versa, e isso vai diluindo o resultado e camuflando os dados da pesquisa. Isso ele julgou como uma coisa negativa. E também outra questão que é negativa e prejudica os estudos são quando acontecem as perdas dos pacientes ao longo do tratamento. E essas perdas, ela pode acontecer por alguns motivos. Às vezes o paciente tem uma melhora acentuada da sua condição inicial de saúde e ele acaba achando que não precisa mais continuar o tratamento e abandona. Ou senão, o contrário, o paciente tem uma piora tão acentuada que ele não tem mais condição de continuar o acompanhamento. E eles também colocaram que, às vezes, o paciente pode achar que a pesquisa, aquilo que está sendo pesquisado, piorou sua condição de saúde e ele abandona o estudo. E, para concluir, os autores falam que os estudos randomizados, eles diferem dos observacionais, porque o investigador não tem uma intervenção direta. Reforça que a nefrologia ficou para trás em número e qualidade de estudos. Os resultados dos estudos randomizados devem ser centrados no paciente, com foco no longo prazo, o que não estava acontecendo na nefrologia.
e considerar a qualidade metodológica para avaliar se realmente o estudo é de alto padrão. E os artigos devem deixar claro o processo de randomização. Foi isso. Muito obrigada. Muito bem. Excelente, Flavinha. Vamos seguir adiante. Alda. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Alda. Tudo bem? Tudo bem. Oi de novo, né, doutor Faís? Há quanto tempo, né, Alda? Super. Aquela última tela é você correndo, Alda? Não, doutor, mas eu tô começando a correr de novo agora, graças a Deus. Faz muitos anos não podendo por causa de uma necrose vascular no talo, o senhor acredita? Não, nossa. Usei um ano de muleta, me deixaram sem muita perspectiva que eu pudesse voltar a andar normal. Fui acompanhar fora de Goiânia. Até que, enfim, agora eu tô tendo vida normal, posso até correr, doutor Faez. Nossa, mas que história, Alda. É verdade, doutor. Não, hoje para mim, assim, é outra vida. Super feliz. Alda, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele nosso estudo de pacientes com ossificação por meningite ou otosclerose, eu preciso daquele artigo, porque amanhã eu vou participar de uma mesa redonda sobre isso e eu queria apresentar ele. Você tem ele? Ele já foi publicado? Não foi, doutor Faez. Esse artigo está sendo muito recusado. A gente vai tentar mandar para uma revista que é a A1, que é do Rio Grande do Sul. Chama ANRIGS. Da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Isso. Eu e a Poliana decidimos porque eu não sei o que acontece com aquele artigo. Não, é um excelente artigo. Faz um favor para mim, Alda, manda ele para mim hoje, para eu estudar ele, para eu comentar. É um congresso luso-brasileiro que eu vou falar sobre implante coclear na otosclerose e na meningite. Aí eu queria comentar esses aspectos. Não, combinado. Vou te mandar, não vou esquecer não. Tá bom. Então vai lá, apresenta aí. Então, hoje eu vou apresentar então um artigo publicado no American Journal of Epidemiology, que é uma revista A1, pelo qual ele tem um fator de impacto 3,76, foi publicado em 2005, e é um artigo que tem como título Terapia hormonal combinada pós-menopausa e doenças cardiovasculares, em direção a resolver discrepâncias entre estudos observacionais e ensaio clínico do Women's Health Initiative, que é o WHI. Então, na verdade, esse artigo ele quis tentar decifrar o porquê que existiam discrepâncias entre os artigos observacionais sobre o tema, sobre a terapia de reposição hormonal combinada feita com estrogênio e progesterona, e os artigos e o ensaio clínico randomizado feito pelo WHI, tentando entender o porquê que a razão de risco para o uso desses medicamentos era muito diferente entre um estudo e outro. Então, assim, por que o uso da terapia tinha um risco maior de levar a doenças cardiovasculares em estudos observacionais e menor, aliás, o contrário, em estudo ensaio clínico randomizado e menor em ensaio observacional sobre o tema. E aí, eles questionaram se existia falhas no ensaio clínico randomizado feito pelo WHI ou se existiam fatores de confusão nos estudos observacionais que reduziam essa taxa de risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Os fatores de confusão que eles observaram na maioria dos estudos era inabilidade de avaliar efeitos a curto tempo, diferença de doses e preparações da terapia hormonal e diferenças na população estudada. Para isso, o artigo acabou propondo fazer uma comparação entre o estudo de ensaio clínico randomizado WHI e o ensaio clínico e um estudo observacional que o próprio WHI fez usando a mesma população que foi colhida na mesma época e nos mesmos centros clínicos dos dois artigos. Para isso, então, eles acabaram fazendo um artigo que estudava
tanto doenças coronárias, quanto infarto, quanto tromboembolismo venoso. E avaliaram o risco relativo para incidência anual de cada uma desses desfechos. E eles observaram que realmente havia uma diferença entre o estudo clínico randomizado e o estudo observacional, e que no observacional a chance de doença cardiovascular era normalmente a metade do que se achava no ensaio clínico randomizado. E aí eles viram que os fatores de confusão em relação às características da população, quando a gente fazia uma acomodação deles para cada desfecho, a gente conseguia observar que as discrepâncias reduziam. E a gente viu também que eles viram também que um dos fatores de confusão era o número de pacientes que estavam usando a terapia de reposição hormonal prévia aos estudos, né? Principalmente nos observacionais, enquanto no ensaio clínico não existia o uso de terapia de reposição hormonal. Além disso, um outro fator de confusão foi o tempo de uso, né? Por exemplo, a paciente usou por 2 anos a terapia de reposição. Qual que era o risco de desenvolver doença cardiovascular? Por 5 anos, por 3 anos. Isso também foi um fator de confusão que foi acomodado. E eles foram observando diferenças no risco das doenças. Só que quando eles acomodaram os fatores de confusão relativos às características da população, eles perceberam que ainda havia diferenças entre os desfechos de cada tipo de doença cardiovascular. Mas quando eles acomodaram em função de tempo, né, de uso da terapia de recombinação, de reposição hormonal, eles conseguiram reduzir esses riscos relativos e viram que usar a terapia de reposição hormonal, tanto no ensaio clínico randomizado quanto no estudo observacional, gerava o mesmo risco de doença cardiovascular. Então, o estudo concluiu que a razão de risco, quando foi acomodada quanto a grupo etário, dose e tempo de início da terapia de reposição hormonal, os riscos se tornaram mais similares. Portanto, ajustar os fatores de confusão evidenciam razões de risco de doenças cardiovasculares devido ao uso dessa terapia muito semelhantes em ambos os estudos, tanto observacional como ensaio clínico, e a razão de risco do estudo observacional para AVC, nesse caso, foi a que menos assemelhou entre os tipos de estudo. E isso pode ser resultado de confusão residual. Então, sempre avaliar se existe algum fator de confusão residual, por mais que você tenha dissecado os estudos. E ele conclui que os estudos observacionais são bons monitores de fatores e agentes preventivos de doenças. E é isso, gente. Obrigada. Excelente, Alda. Eu achei excelente. Vamos seguir adiante, então. Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre essas discussões sobre os diferentes estudos? Se alguém quiser discutir, comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Então, quem mais tem artigo científico para apresentar? A Kelly tem artigo para apresentar essa semana? Tem, professor. Então, está contigo, Kelly. Gente, que eu não estou conseguindo parar de... Olha, se vocês tiverem dúvidas sobre cardiologia, não é, Kelly? Você é cardiologista, não é? Ou Não, pediatra? Sou cardiopediatra. Podem perguntar para a Kelly, tá? Sou dos pequenos corações. Dos pequenos corações. Deixa eu ver aqui. Então, meu artigo fala mais ou menos um roteiro para avaliar as respectivas forças e as limitações entre os dois tipos de estudos, né? Randomizados ou observacionais. Ele foi publicado na JACC em 2008. Tá vendo, Kelly? Eu adivinhei quando botei teu nome aí, tá? Não, você anda escolhendo.
Foi de cardiologista. E achei muito legal. A gente vai acabar repetindo algumas coisas, mas acho que é bom para reforçar. Então, ele fala que os estudos randomizados e observacionais são os tipos de estudos primariamente usados para testar novas drogas ou procedimentos, ou comparar drogas e tipos de procedimentos alternativos. Apesar dos ensaios randomizados parecerem sempre mais favoráveis por eliminar, entre aspas, viés de seleção, há muitas possíveis limitações em ambos os tipos. E aí, como é que a gente vai avaliar a validade quando esses estudos apresentam conclusões diferentes, né? Que é o que acontece muitas vezes. Então, o método básico, todo mundo já está bem por dentro dos ensaios clínicos randomizados. É a randomização, ele tenta, para manter as características, né, semelhantes entre os dois grupos, ele randomiza entre um grupo de tratamento e um grupo de controle, ou entre múltiplos grupos de tratamento. E aí, teoricamente, a única diferença seria o tratamento atribuído entre os dois grupos. Nos observacionais não há randomização, e como o próprio nome diz, ele observa diferenças na evolução após decisões de tratamento, sem levar em conta a garantia de características semelhantes dos pacientes em braços de tratamentos diferentes. Então, foi elaborada, né, com o tempo, como o pessoal já falou, essa classificação de nível de evidência, que a American College publicou também e leva em consideração como níveis de evidência A, B e C, em que os ensaios randomizados estão mais bem classificados, sendo em nível de evidência C só opinião de experts, estudos de caso padrão, né, de cuidado. E aí isso leva a uma ideia de que os ensaios com nível de evidência A têm maior peso do que os ensaios com nível de evidência B e C, e que ensaios com o mesmo nível de evidência têm o mesmo peso, né? Só que isso é um sistema de classificação muito simplista. Outras coisas a gente tem que levar em consideração. O ensaio clínico, ele deve ser randomizado. Se ele for randomizado, ele foi adequadamente randomizado e controlado. Os ensaios clínicos controlados podem ser bem desenhados, mesmo sem randomização, e os randomizados podem ter limitações importantes, como resultados inconsistentes, falhas metodológicas, indiretas ou imprecisas, né? Então, mesmo olhando tudo isso, como é que a gente vai revisar a hierarquia? Se ele não for adequadamente randomizado ou bem projetado, né, mas levar na sua metodologia a randomização. Né? Então, tem muitos fatores a serem considerados nesses desenhos. Então, o propósito desse artigo é explorar os prós e contras de ambos os estudos em geral, propor alguns critérios para avaliar a qualidade, qual a melhor opção para um dado problema, e tentar entender a validade de um e de outro quando há diferentes conclusões relativas a um dado tratamento ou intervenção. Então, comparando evidências, né? Besson e Hartz, por exemplo, pegaram todos os estudos observacionais publicados entre 85 e 98, comparando dois ou mais tratamentos ou intervenções para a mesma condição, enquanto que Abject e a Cochrane pegaram todos os ensaios randomizados e todos os observacionais que compararam o mesmo tratamento para essas condições. E aí, com isso, geraram 136 relatórios diferentes, com 19 tratamentos diversos, incluindo 7 cardiológicos. Em apenas 2 desses 19 tratamentos, a magnitude combinada do efeito do estudo observacional estava fora do intervalo de confiança de 95 para a magnitude combinada do efeito no randomizado. Então, poucas evidências, né, de que as estimativas dos efeitos do tratamento em estudos observacionais relatados após 84 sejam consistentemente maiores ou qualitativamente diferentes daqueles obtidos nos randomizados. Então, foram muito semelhantes.
Já com CAT, como o colega já mostrou esse estudo, fez uma meta-análise em que eles compararam os resultados desses 2 estudos nas 5 revistas, entre 91 e 95, geraram 99 relatórios em 5 áreas temáticas, e aí viram que os resultados foram similares, né? Então, resultados de estudos bem desenhados não superestimam sistematicamente a magnitude dos efeitos do tratamento em comparação com aqueles ensaios randomizados e controlados no mesmo tópico. Diogenes e colaboradores compararam resultados das avaliações de 45 tratamentos médicos, baseados em 240 randomizados e 168 não randomizados, para tentar avaliar a consistência dos resultados entre os 2 tipos de estudos. E viram que havia uma correlação muito boa entre as odds ratios. Os estudos não randomizados eram mais propensos a mostrar efeitos de tratamento maiores, ou seja, eles, como o tempo de segmento foi maior, eles conseguiram provavelmente catalogar mais efeitos mesmo, e havia frequente heterogeneidade dentro de cada grupo, né, entre os resultados dos estudos. Então, entre o grupo dos randomizados e dentro do grupo dos não randomizados. Ou seja, às vezes a diferença não aparece só entre um tipo e outro, mas dentro do mesmo tipo. Então, um complementa o outro, né? Para a maior parte, os 2 tipos chegam às mesmas conclusões. E eles podem ser usados sinergicamente para obter mais e melhor informação sobre os méritos relativos de intervenções ou tratamentos alternativos. Os estudos observacionais podem ser usados, por exemplo, para testar a validade externa dos randomizados, ao expandir para uma população mais representativa, formular hipóteses para os estudos randomizados testarem, identificar estruturas, processos e resultados para estudo, ajudar a estabelecer o tamanho apropriado de uma amostra para um estudo randomizado e examinar sobre conjuntos de pacientes, para determinar precisamente quais pacientes se beneficiam de cada alternativa de intervenção. E por que eles podem chegar a diferentes conclusões? Então, aqui, por vários motivos, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeiro, viés de seleção. Viés de seleção é a deficiência mais séria dos estudos observacionais. Eu acabo podendo chegar a estimativas tendenciosas dos efeitos de tratamento. Então, se eu levar em conta cruzamento de características de desfecho, e aí isso me dá muitos fatores de confusão. Um exemplo é a terapia de reposição hormonal, né? Em que foi estudado fez um estudo observacional com terapia simples e um estudo randomizado com terapia combinada. Eles chegaram a conclusões diferentes e o estudo randomizado teve que ser interrompido pelo número de eventos de câncer de mama, né? E quais as maneiras de minimizar o viés, né? Então, eu tenho que ajustar os riscos por métodos de regressão ou análise de variância, ou análise de propensão e outras variáveis instrumentais, que graças a Deus a colega já explicou, né? Bancos de dados mais diversificados, tentando incluir o máximo de características que possam impactar os resultados e tentar colocar pacientes com características que são associadas a contraindicações, a um dos tratamentos considerados, incluir esse tipo de paciente, né, no banco de dados. E existe um outro tipo de banco de dados, que é o banco administrativo, que é montado para efeitos de reembolso e planejamento, mas ele tem uma capacidade limitada de conclusões, mas tem outras vantagens que no artigo ele lista. Então, outro motivo de conclusões diferentes é a generalizabilidade ou generalidade, eu não soube como traduzir esse termo. Então, estudo
assim, eu tenho que ter os estudos sobre, quando eu estudo a mesma intervenção, né, será que eu chego a conclusões diferentes por aplicar a pacientes diferentes? Então, eu posso generalizar aquele resultado? Né? Os ensaios randomizados, eles têm critérios muito específicos, muito restritivos, né, de inclusão e exclusão. Então, se eu tenho uma evidência de que as populações de ensaios randomizados geralmente não refletem distribuição adequada, né, eu posso, mesmo randomizando, eu posso ter acesso a um grupo menos doente, mais jovem, mais educado, melhor nível socioeconômico, né? Então, provavelmente eu vou exagerar o efeito daquele tratamento. O consentimento informado pode ser mais difícil de obter em estudos que envolvam intervenções baseadas em procedimentos, e aí, quando eu vou extrapolar isso para toda a população, eu posso né, ter um efeito imprevisível. Os resultados de todos os pacientes nos estudos observacionais são de grande interesse, então ele é interessante pelo número de pacientes que abrange, e às vezes os médicos ou provedores no estudo não são representativos, né? Eu tenho um ambiente ali controlado em que às vezes não é a realidade, com diferentes experiências, diferentes cenários, né? Então, será que o poder aqui, né, o poder estatístico é inadequado? Então, considerando que os estudos randomizados têm maior custo, levam maior, tem limitação de tempo, tem essa dificuldade de recrutamento, né, e eu espero diferenças pequenas nos resultados, porque senão eles seriam antiéticos, eu tenho uma amostra frequentemente insuficiente para detectar diferenças importantes nos resultados, né? E essas conclusões errôneas geralmente são falsos negativos, né? Eu chego à conclusão de que não há diferença significativa entre os tratamentos. Então, eu tenho que ter um N adequado e geralmente, assim, os estatísticos calculam, mas concessões são frequentes nesse aspecto. As suposições sobre as taxas de resultados adversos podem ser imprecisas por conta de todas essas limitações. Quanto ao acompanhamento também, a abordagem para tratamento, então, pelo fato dos critérios estritamente definidos dos randomizados, né, diferente dos estudos observacionais em que o próprio paciente procura consulta e isso vai da decisão dele mesmo, isso resulta em informações diferentes nos dois tipos, e isso pode levar a vieses. E, em geral, acompanhamento estreito dos randomizados leva a resultados melhores, mas não reprodutíveis em cenários típicos. E quais são os critérios que eu tenho para avaliar a qualidade de um de outro, né? Então, qualidade da base de dados, a seleção dos pacientes, os possíveis resultados, tamanho e a generalidade do banco de dados, análise de estratégias de análise e o acompanhamento. Então, o meu banco de dados deve conter todas as características variáveis conhecidas e necessárias para obter conclusões válidas. Essas variáveis coletadas e medidas têm que ser de maneira bem definida e clinicamente significativa. Se é um estudo observacional, a amostra deve conter os fatores de risco conhecidos por serem preditores para os desfechos rastreados e estudados, e olhar se o viés de confusão-seleção não medida é uma ameaça significativa aos resultados. Quanto aos pacientes, eles são os pacientes certos para testar aquela hipótese, né? No estudo, se for um estudo observacional, há informação suficiente sobre os pacientes para fazer as exclusões apropriadas? Se é um randomizado, os critérios de inclusão e exclusão são amplos o suficiente para informar as decisões de tratamento com base nos achados de estudo, né? Os possíveis resultados são significativos? Às vezes eu combino endpoints, né? E aí misturo, né, a importância dos resultados.
Eu misturo resultados subjetivos ou relativamente sem importância com resultados importantes. E os resultados importantes, né? Se houvesse essa associação, eles são incluídos individualmente também? Isso é importante, né? Então, quanto ao tamanho e generalidade do banco de dados, o banco de dados é grande o suficiente? A amostra de pacientes pode ser generalizada para outros ambientes? Ou eu tenho que ter um cenário específico, aquilo foi um estudo feito num ambiente de recursos excepcionais, com um médico super experiente naquela técnica específica. Então, também olhar isso. E estratégia de análise, né? Se o estudo for baseado em banco de dados observacionais, saber se as diferenças nos fatores de risco do paciente entre os tratamentos estão sendo controlados, com todas aquelas técnicas que a gente começou, né, falando. Para ver se faz o ajuste de multivariáveis, né, e retira um pouco do viés, né, como análise de propensão. Quanto ao acompanhamento, o período é longo o suficiente, né, para alcançar os resultados sendo avaliados? O processo de acompanhamento está completo? Reflete a prática do mundo real? E a perda de segmento compromete o resultado daquele estudo? Então, concluindo, os critérios mencionados são os mais importantes determinantes da adequação de um banco de dados e da metodologia para obter conclusões válidas. E o desenho e a condução final do estudo é o principal critério a ser considerado, e não propriamente o tipo de estudo. Obrigada, gente. Ficou longa a aula, mas é porque era muito informativa mesmo. Muito bem. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim, Dr. Faez. Ótimo. Muito bem, Kelly. Temos mais algum apresentador para a nossa reunião científica de hoje? Flávia Tavares, Alda já foi, Kelly também, Raíssa, Isabela, Fernando. E é só. A Alice também apresentou. Então, pessoal, uma boa noite a todos, bom descanso, até quarta-feira que vem. Lembrar mais uma vez que, para quem está com os estudos parados, terça-feira pela manhã e quarta-feira pela manhã na UNB, eu estou à disposição para a gente discutir os nossos projetos no iniciozinho pela manhã, de preferência. Manda um zap para mim, a gente combina, ou terça de manhã ou quarta de manhã. Sigam adiante, vamos quem já estiver perto de... A Alda está perguntando aqui, professor, é possível mandar os artigos da semana que vem o mais breve? Eu acho que vocês já estão com os artigos da semana que vem, hein, Alda? Já estão com vocês, não estão? Ixi, professor, eu não sei não. Acho Da que não. próxima semana, não. Hã? Acho que só tinha até hoje mesmo. Então, acabou. Então, semana que vem a gente volta a fazer nossa reunião científica a cada 15 dias. Okay. Semana que vem é só o nosso sessão clínica do Instituto da Cirurgia só. Então, queria agradecer a todos pela presença, um bom descanso a todos. E, Isabela, pode apresentar os nossos casos de amanhã, da semana? Boa noite. Boa noite a todos, bom descanso. Apareceu aí? Apareceu. Então, essa semana são 3 cirurgias, sendo 2 amanhã e 1 na sexta-feira. Boa noite, Alice. Pode falar. A primeira é da paciente MFC, tem 6 anos de idade e do sexo feminino. Em abril do ano passado, a mãe percebeu uma perda auditiva à direita, enquanto fazia umas aulas de piano, mas a criança mesmo nunca tinha se queixado.
não tem nenhum sinal de otorreia, otalgia e nenhuma outra queixa, não tem comorbidades nem alergias. Então, realmente, a queixa foi a perda, a hipoacusia direita. Na audiometria, do lado direito, ela mostra uma perda condutiva moderada, e do lado esquerdo, normal, com uma média já de 48, do lado direito. A sincronometria, do lado direito, curva tipo B, com reflexos ausentes, e do lado esquerdo, normal. Emissões ausentes à direita e presentes à esquerda, e o PEAT normal. Quer dizer, na verdade, isso já é a integridade do nervo, mas tem uma característica de alteração condutiva do lado direito. Um atraso em monobloco, né? Isso, do lado direito. Essa é a tomografia dela, de junho do ano passado, que mostra um velamento, né, na orelha média e na mastoide, à direita. Aqui também tem uma discreta Tem como você erosão do esporão. ampliar a sua tela? Está aumentando aí? Está aumentando. Pode Aumentou continuar. aqui. Amplia mais, Isa. Aqui. Erosão. Mais? Tá bom? Mais. Acho que vai perder a definição. Perde um pouquinho da definição. Mas aqui, parece ter uma erosãozinha aqui, né? O espaço para o saco está preenchido, a orelha média toda preenchida. Eu imagino amanhã um super colesteatoma aí, destruindo, liberando só o martelo. Não vi nenhuma outra alteração, não. Ok. Então, a programação para ela é uma esterectomia à direita. Uma provável timpanomastoidectomia cavidade aberta. Isa, eu não estou ouvindo teu áudio. Não sei se está todo mundo te ouvindo, só eu que não. Não dá para escutar mesmo. Isa, ninguém está te ouvindo. Eu acho que ela não ouviu, porque ela continua passando. Ela é. Alguém tá com o celular fácil para mandar para ela, gente? Às vezes ela vê no celular. Vou ligar aqui. Eu estou usando o meu celular para apresentação. Você tentou, Thaís? O celular tentei, mas ela não atende. Ela está apresentando. Ela está em tela cheia. Uma hora ela vai. Ela me atende. Ela vai perceber. Esse é o caso que amanhã a gente vai fazer. Ó. Se vocês perceberem, esse neurinoma que a gente vai operar amanhã, eu, inclusive, falei para a paciente que eu quero fazer ela translab. Não é, Fernando? Você viu aí? Ela é excelente. Ela está um tumor todo intracisternal.
Aí tem que convencer o doutor Luiz, né? Isso é que mata. O Luiz, não, mas ela tem audição, ela ainda tem audição. Eu falei, Luiz, que conversa. Ela tem uma perda moderada. Vamos fazer translabiríntica e vamos tentar convencer ele amanhã. Então, amanhã tem que chegar cedo para a gente operar esse colé. Ela está marcada para 6 da manhã. Operar rápido esse colé para a gente poder, nossa equipe, entrar rápido no neurinoma para poder começar logo o neurinoma, entendeu? Então o colecistoma está marcado para 6. 6. Então a gente começa às 6. Eu quero ver se a gente conseguir chegar até um pouquinho antes para começar logo. Tá. Combinado. Tá bom? Então até amanhã. Até. Então, bom descanso a todos. E a Isa, deixa eu ver se ela ainda está lá. Ela tá. Eu falei com o Manu para avisá-la. Ela deve estar sem áudio. Falou? Falei, aí ele avisou. Ela já sabe que ela está sem áudio. Então, acho que ela saiu. Será que ela saiu? Ela saiu. Então ela vai tentar entrar de novo. Acho que ela saiu, tá? Eu falo que acabou aqui. Avisa ela que para a Tá bom. gente descansar, amanhã a gente tem que acordar bem cedo. Que a gente viu os slides. Explica para ela que ela foi passando, a gente foi vendo os slides, apesar de não contar com a apresentação dela, mas que foi excelente. Então, tá bom? Tchau. Então, um bom descanso a todos. Boa noite, bom descanso. Thaís, então você avisa ela? Aviso, pode deixar, já falei aqui, faz tudo certo. Tá bom, então até amanhã todos. Boa Hospital noite. Brasília. Às 2 da manhã, Hospital Brasília. Tá bom. Tá bom, um abraço. Bom Boa descanso. noite.